Quando conhecemos o volume específico e a pressão ou a temperatura do sistema, a determinação do fator de compressibilidade através do diagrama generalizado depende da inclusão de uma nova variável, denominada volume específico pseudo-reduzido. A variável é tratada como volume específico pseudo-reduzido porque não é obtido relacionando o volume específico real com o volume específico crítico, mas sim relacionando o volume específico real com a temperatura crítica e com a pressão crítica. No diagrama generalizado, as linhas de volume específico pseudo-reduzido são essas linhas verdes. Para a escala desse diagrama, os valores variam de 0,7 até 8. Mas por que determinar o volume específico pseudo-reduzido ao invés do volume específico reduzido? E a resposta é porque o volume específico pseudo-reduzido fornece uma melhor correlação de dados que o volume específico reduzido. Mas de que maneira o volume específico pseudo-reduzido pode ser útil? Ele pode ser útil tanto na determinação do fator de compressibilidade, quanto na determinação de outros parâmetros de interesse, como, por exemplo, pressão e temperatura do sistema. Tomemos como primeiro exemplo a situação em que sejam conhecidas a temperatura reduzida e o volume específico pseudo-reduzido. No diagrama, identificamos as linhas correspondentes, aqui a linha vermelha, a linha de temperatura reduzida, e a linha verde, a linha de volume específico pseudo-reduzido, e a interseção dessas linhas indica a localização do ponto que faremos a leitura de Z e da pressão reduzida. Conhecendo o Z e a pressão reduzida, poderíamos determinar, por exemplo, a pressão do sistema ou o volume específico real do gás. Como segundo exemplo, supondo que sejam conhecidas a pressão reduzida e o volume específico pseudo-reduzido. No diagrama generalizado de compressibilidade, identificamos a linha de volume específico pseudo-reduzido e traçamos uma reta a partir do valor de PR para encontrar a interseção dessas duas linhas, onde fazemos a leitura de Z e da temperatura reduzida. Conhecendo Z e TR, podemos calcular a temperatura do sistema e o volume específico real do gás. Mas embora o diagrama generalizado de compressibilidade, que segue o princípio dos estados correspondentes, seja uma forma simples para obter informações aproximadas e até razoavelmente precisas sobre o comportamento de diversas substâncias, não podemos desconsiderar que esse método possui algumas limitações de aplicação. E a principal delas é a imprecisão na análise de substâncias formadas por moléculas com estruturas mais complexas. Na tentativa de contornar esse problema, diversas equações de estado que possibilitam analisar um comportamento mais amplo das substâncias foram desenvolvidas. Dentre essas equações, temos a famosa equação de Van der Waals. Essa equação foi uma das primeiras a serem desenvolvidas e leva em conta dois parâmetros não considerados para gases ideais. O parâmetro A, que se refere às forças de atração intermoleculares, e o parâmetro B, que se associa ao volume ocupado pelas moléculas de vapores e líquidos. Como pode ser observado, esses são parâmetros dependentes apenas do ponto crítico do componente e, portanto, existirá um valor para cada componente. Avaliando a equação de Van der Waals, fica claro para a gente que quando A e B forem iguais a zero, a equação retorna para o modelo de gás ideal. Esse termo seria zero, esse termo seria zero e teríamos P igual a RT sobre V. Se analisarmos o formato da equação, vemos que ela está explícita em termos de pressão, mas ela pode ser explícita também para temperatura. No entanto, caso desejemos explicitar para o volume específico, teremos uma equação cúbica, e isso acaba, de certo modo, limitando o uso da equação para o volume específico, já que teríamos uma raiz real ou três raízes reais se a análise for feita na zona de equilíbrio líquido-vapor, considerando uma dada pressão e temperatura. Para entender melhor o que eu acabei de comentar, vamos analisar esse diagrama de pressão em função do volume específico da água e que foi plotado com base na equação de Van der Waals. No gráfico temos algumas isotermas, incluindo a isoterma da temperatura crítica, lembrando que no ponto crítico a massa específica do líquido e do vapor são iguais. Na região de equilíbrio líquido-vapor, essa região cinza aqui abaixo da curva de equilíbrio, para a temperatura igual a 200 graus Celsius, a pressão de saturação é de 15 bar. Nessa condição, a equação de Van der Waals prevê que a maior raiz é o volume específico do vapor, esse ponto B aqui, condição de vapor saturado, já que o ponto está sobre a linha de vapor saturado.
enquanto que a menor raiz é o volume específico do líquido, ponto E, na condição de líquido saturado, já que o ponto estará sobre a linha de líquido saturado. O ponto D é uma raiz sem significado físico, porque ela fica numa região da curva que mostra que um aumento de pressão aumenta o volume molar, o que na prática é irreal. Se aumentarmos a pressão, teremos o efeito contrário, teremos a redução do volume específico. Embora essa equação possua algumas limitações por conta da análise apenas no ponto crítico e também pelas considerações usadas na modelagem, ela é importante porque foi uma das primeiras tentativas de modelar o comportamento de gases reais. Podemos rearranjar aqui a equação de Van der Waals e podemos substituir o volume específico molar com base no valor do fator de compressibilidade Z, de modo que podemos obter uma expressão cúbica para Z. E essa expressão estará em função da pressão, da temperatura, da constante universal dos gases e dos parâmetros A e B. Então, considerando uma substância qualquer, teremos um valor definido de A e de B que independe da pressão e da temperatura. Ao definirmos um valor para P e um para T, teremos uma raiz real ou 3 raízes reais. Mas olha só que interessante, se a gente substituir as variáveis P, T e V barra pelas grandezas reduzidas, podemos obter uma expressão que representa uma forma genérica de escrever a equação de Van der Waals. E essa expressão não vai levar em consideração os parâmetros A e B, que são característicos de cada fluido. Isso significa que diferentes gases que tenham a mesma temperatura reduzida e o mesmo volume reduzido estarão na mesma pressão reduzida, apresentando, por isso, o mesmo valor do fator de compressibilidade Z, desviando igualmente do comportamento de gases ideais. Essa é, inclusive, a definição do princípio dos estados correspondentes.